conversar hoje a respeito do Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos do Evangelho, do Antigo Testamento. Eu vou ler o salmo e a gente vai conversar um pouco a respeito dele, porque os salmos, na verdade, eles são poesias, né? E como são poesias, eles trazem metáforas que falam da realidade, né? Através desse sentido alegórico. E nós vamos tentar tirar a essência desse ensinamento, lançando mão, como Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa chave que a doutrina espírita nos oferece. Então, o Salmo 23, que é de Davi. Davi, ele era um protótipo de uma figura importante para os hebreus, porque ele era salmista, ele era rei, ele era guerreiro. Foi ele que introduziu a questão dos salmos, após ter conquistado o Monte Sião, em Jerusalém. Ele, ao redor da Arca da Aliança, começou ali a cantar os seus salmos, porque os salmos foram feitos para serem cantados. São 5 os principais livros, né, com os salmos. Então, o estudo dos salmos era feito de forma cantada. Mas ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz descansar. Conduz-me até fontes repousantes e repare minhas forças. Guia-me por caminhos seguros, como pede sua missão. E ainda que devesse passar pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum. Tu vais comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Na minha frente, preparas a mesa sob o olhar de meus inimigos. Unges minha cabeça com perfume, e minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me escoltam todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o tempo em que viver. Então, é tão bacana pensar a respeito desse salmo, porque ele é um salmo que é consolador. Quem de nós não passa por crises de tempos em tempos, por preocupações? Se o dinheiro que nós temos dará para pagar as nossas dívidas, se o filho que saiu para a festa, se ele retornará, se o parente que foi fazer a viagem chegará bem ao seu destino, né? Nós ficamos pensando a respeito das intempéries que a vida nos oferece. Porque nós, em algum momento, descobrimos que nós não temos total controle sobre nossas vidas. Porque em algum momento da nossa existência, forças que escapam do nosso livre-arbítrio nos tomam de assalto e de repente modificam toda a nossa história. Então, como que a gente faz para lidar com essas forças que nós não controlamos? Como é que então nós podemos fazer para estarmos confiantes e seguros diante disso tudo? Fazer simplesmente um relaxamento, uma meditação, não basta para lidar com tudo isso. Tomar um ansiolítico ou antidepressivo não são suficientes também para resolver isso. Então, quem sabe o viés que a gente possa buscar para lidar com esses aspectos que são incontroláveis, mas que, se nós estamos vivendo, dizem respeito a uma necessidade nossa. Talvez não seja um viés de uma perspectiva mais espiritual, mais religiosa. Então é um pouco disso que a gente vai estar vendo e analisando hoje. Davi,
quem cantou esse salmo, o Salmo 23, ele fez 10 séculos antes de Cristo. Então, é muito antigo. Né? Bom, dentro desse Salmo 23, tem dois símbolos que nós podemos pegar como principais. Que são como principais, que são o símbolo do pastor e o símbolo do hospedeiro. Porque o Salmo, ele é dividido em duas partes principais. Então a gente vai pensar primeiro na questão do símbolo do pastor. Imaginem-se transportados para o tempo da Israel antiga, onde em determinado período do ano havia uma certa migração chamada transumância, e o objetivo era de levar as ovelhas para um local onde haveria pasto, alimento, onde elas estariam mais protegidas durante aquela fase do ano. Então, imaginem que quem estivesse em Jerusalém e fosse para a cidade de Jericó, estaria atravessando ali um deserto, uma região árida, pedregosa. Haveria o risco de lidar com assaltantes. A pessoa que estivesse fazendo isso teria que ter pleno conhecimento não só do caminho, mas dos pontos para parada, para beber água e por aí vai. Então, esse é o papel do pastor, que é o de conduzir essas ovelhas de uma forma segura. Fazendo uma pesquisa a respeito de ovelhas, a gente fica pensando assim que as ovelhas são animais dóceis, meigos, tranquilos. Mas você sabe que, do ponto de vista da disciplina, são dos animais mais difíceis, porque eles não respeitam a questão do bando propriamente. Então, pastorear ovelhas pode parecer que é algo tranquilo, porque as ovelhas são dóceis. Elas são dóceis no sentido que elas não são agressivas, mas elas não ficam ali obedientes junto ao grupo. Elas vão cada uma para um canto. A tendência da ovelha é de não seguir o grupo, como acontece com outras espécies. Então, quando se fala desse simbolismo da ovelha, é porque as ovelhas tendem a se desgarrar habitualmente. Então, educar as ovelhas para que elas andem em grupo é um trabalho de disciplina muito difícil, de persistência, realizado ao longo do tempo pelo pastor. Né? E a gente pensando, mas as ovelhas, né, boazinhas, quando Jesus falando das ovelhas lá, a gente se colocando no lugar, né, todo mundo bonzinho, em fila indiana, obedecendo, a gente se só na nossa cabeça, porque na realidade da natureza não é assim que funciona. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Mas o outro símbolo que diz respeito a essa parábola é o do hospedeiro. Então, o hospedeiro é aquele que oferece a hospitalidade, é aquele que cuida, é aquele que oferece o repouso, que oferece o unguento quando é necessário, e por aí vai. Então, são dois momentos, são dois pontos. O pastor, aquele que cuida, aquele que mostra o caminho, é aquele que passa pelo mesmo caminho que as ovelhas, aquele que passa pelos mesmos riscos, que passa pela canícula do dia, o frio da noite, a adversidade, as dificuldades do caminho. Esse é o papel do pastor. Ele não só manda que as ovelhas sigam para o caminho, ele está junto ali. Então vamos lá. Assim.
Tem uma colocação interessante a respeito do que vem a significar o simbolismo dos salmos, porque ele vem do grego psalmoi, que são canções que foram feitas para instrumentos de corda. Então são 5 os livros e do hebraico significa livro de cânticos, o salmo. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê assim, o Senhor é o meu pastor, com o conhecimento que a gente tem hoje da doutrina espírita, onde, na questão de número 625, os benfeitores maiores colocam que Jesus é o guia e modelo da humanidade, e que Jesus se colocou por diversas vezes como sendo o pastor da humanidade, né? Eu sou o bom pastor oferece a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz que tem ovelhas que não são deste aprisco, né? Dando a entender assim, a abrangência da sua governança, digamos assim. Então não tem como a gente pensar nesse salmo, mesmo ele tendo sido cantado 1000 anos antes de Jesus, da gente agora não associar com a imagem de Jesus. Porque se ele é o nosso governador espiritual, e ele se colocou como pastor, é exatamente por conta disso. Porque todos os espíritos que estão vinculados ao orbe terreno, entre encarnados e desencarnados, nós estamos sobre essa guarda de Jesus para que nós possamos alcançar esse caminho de elevação espiritual. Esse espírito que nós conhecemos aqui com o nome de Jesus, quando ele encarnou aqui na Terra, é aquele que se responsabilizou por cada um de nós e que conhece cada um de nós pelo nome. Tamanha a abrangência espiritual dele, a capacidade espiritual dele. Então é muito bonito e é muito bacana a gente ver isso. E disse assim: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. É preciso que as traga e elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso daí está no Evangelho de João. E por 2 vezes, também no Evangelho de João, Jesus disse: conheço os meus, eu sou o bom pastor. Conheço os meus e os meus me conhecem. Então é a associação que nós fazemos diante dessa figura de Jesus. Nada me faltará. Isso daí vem falar de uma entrega, de uma confiança incondicional a respeito deste pastor. É uma entrega para que esse pastor então conduza por esse caminho, por esse trecho, para fazer essa transumância, né? Para que faça essa jornada de um lugar que se torna árido e pouco propício à vida, para um outro lugar que vai estar muito mais de acordo com as necessidades desse rebanho. Então, é uma entrega, saber que nada vai faltar. Agora, como é que a gente reporta isso daí para a nossa vida? Sendo que o ser humano é um ser de carências constantes. Tem um psicólogo americano, Maslow, que ele falou das necessidades, né? E ele fez uma pirâmide para poder trabalhar a questão das necessidades. Ele coloca na base dessa pirâmide as necessidades básicas, que são a de sono e a de alimentação. Porque sem essas, o ser humano perece. Mas a partir do momento que ele tem essas necessidades atendidas, imediatamente ele passa a aspirar a necessidade seguinte, que ele colocou como sendo as de segurança. E assim por diante, até que a pessoa chegue
na de autorrealização, que é o máximo, segundo a visão dele, alguém poderia alcançar. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque nada falta é uma coisa relativa. Nada falta se nós tivermos uma visão simples da vida. Porque, de uma outra perspectiva, a cada vez que a gente atende um patamar, então, nós vamos desejar algo mais. Mas dentro daquilo que nos é essencial, sempre teremos o que é necessário. Mesmo que a gente passe fome, que a gente passe frio, que a gente passe sede, nós estaremos tendo o necessário para aquele momento, o necessário para as nossas experiências. Porque ainda que a gente passe por alguma necessidade, se não for uma necessidade que tenha vindo de uma invigilância nossa, de uma má escolha nossa, se a gente tiver feito escolhas corretas, tiver feito a coisa direitinho como deve ser, racionalmente falando, e se ainda assim, independentemente das nossas boas escolhas, nós passemos por privações, é porque aquela experiência que estamos passando, mesmo que seja uma experiência de carência, e aí carência a gente pode abrir o leque para tudo aquilo que a gente quiser pensar. Pode ser uma carência afetiva de um relacionamento, a carência afetiva de um filho, de um pai, de uma mãe. Pode ser a carência de um trabalho melhor remunerado. E por aí vai, aquilo que a gente quiser pensar. Pode ser a carência de amigos, pode ser a carência da saúde. Mas se nós pensarmos que, se nós estamos inseridos dentro de uma lei perfeita, tudo aquilo que nos alcança é para o nosso bem. Tudo, sem exceção. Mesmo aquilo que possa, no primeiro momento, nos causar um certo sofrimento, com vistas ao nosso ser imortal, é algo excelente. Porque nessa pedagogia que nos alcança, às vezes, o necessário é a falta. O necessário para o nosso ser é faltar algo. Então, nessa perspectiva, nada me falta. Tem uma passagem no livro do Pequeno Príncipe, que ele viaja para um planeta, o Pequeno Príncipe, onde havia um governante desse planeta, que ele era muito poderoso. E esse governante, ele era tão poderoso, que ele mandava o sol nascer e o sol nascia. E depois ele mandava o sol se pôr e o sol se punha. Ele ficou intrigado como é que ele conseguia fazer isso. Aí ele perguntou. E o governante disse, é muito simples. Eu mando o sol nascer na hora que o sol tem que nascer. Eu mando o sol se pôr na hora que o sol tem que se pôr. Aí ele me obedece. Gente, que símbolo de harmonia com a natureza maior do que esse? Né? De pedir a coisa na hora certa, do jeito certo, tudo vai ser realizado. Mas por que aquilo que a gente deseja agora não se realiza imediatamente? Por que tem o desejo de tantas coisas que não se realizam? Você sabe por quê? Porque se tudo que a gente desejasse se realizasse, a Terra já tinha acabado. Tem um filme muito interessante que foi dado um poder de realização para todos os habitantes do mundo. E aí, naquele dia, todos os habitantes desejaram ter mansões e todos moravam em casas belíssimas. À noite, todos chegavam em casa e desejavam ter belos jantares, verdadeiros banquetes, e tinham. E todos desejaram ao mesmo tempo de ter Ferraris, cada um com seu carrão. Aí a gente fica pensando por que no dia seguinte o mundo tinha acabado. Porque basta a gente pensar assim no trânsito, às vezes a gente está dirigindo e alguém gentilmente fecha a gente. Será que a gente vai ter assim, pensamentos carinhosos com aquela pessoa que nos fechou? Ou será que a gente vai desejar assim, algo do tipo que ele poderia desaparecer ou algo nesse sentido? Então imagine se a gente tivesse o poder de cada coisa que a gente pensasse acontecer. Todo mundo com a sua Ferrari, né, mais orgulhoso do que o outro, se achando mais no direito de passar na via do que o outro,
e a gente com os nossos pensamentos nem sempre tão elevados. Então, o universo não realiza ainda os nossos desejos instantaneamente, nem plenamente, porque nós ainda não sabemos pedir. Nós não sabemos desejar. Então, é como aquela criança lá que gostaria de fazer coisas que os pais falam assim: meu filho, ainda não. Quando você tiver maior, se tiver mais compreensão, aí a gente volta a conversar sobre isso. Então é mais ou menos assim. Deus não nos deixa realizar tudo instantaneamente por causa disso. Porque imaginem só, Jesus tinha capacidade de andar por sobre as águas. Gente, vocês querem uma capacidade maior do que essa? Ele desejava que a pessoa se curasse e a pessoa se curava. De doenças que até hoje são incuráveis. Por exemplo, a lepra. Você pode fazer cirurgia plástica, vai melhorar? Vai. Mas não vai reconstituir todo o tecido, todas as carnes da pessoa, como Jesus fazia. Não existe, não acontece. Mas ele desejava e acontecia. Ele desejou que os pães e os peixes se multiplicassem e foi feito desse jeito. Ele desejou que a água virasse vinho e virou. Mas se a gente desejar alguma coisa, a gente vai às vezes desejar bobagem. Então vai mais piorar a situação do que melhorar. Então é por isso que as coisas não acontecem como devem ser. Mas nada do que é essencial para nós, para o nosso ser, não nos falta. Então tudo que nós vivenciamos é exatamente aquilo que a gente precisa. Porque quantas vezes, se a gente tivesse o excesso, o supérfluo, a gente não estaria fazendo bobagem. E às vezes é exatamente a carência naquele momento que faz com que a gente busque os valores superiores da vida, que façam com que a gente se lembre de fazer uma prece, de ler um livro edificante, para que a gente se fortaleça. Porque se a gente tivesse com tudo muito fácil, a gente fugiria disso. A gente ia ficar tão ligado, muitas vezes, só às facilidades, que a gente deixaria de buscar aquilo que é essencial ao nosso ser. Porque o essencial é invisível aos olhos, também como disse o Saint-Exupéry. Em verdes pastagens me faz repousar. Então, é aquela imagem de saber que o pastor sabe onde estão esses campos verdejantes. Mas imagine só, aquele campo completamente verde, porque isso foi cantado por alguém que estava lá na região da Galileia. Não deve ter tanta região verdinha, igual a gente vê assim, em outras paisagens pelo mundo. Mas imagine que ele deu conta de visualizar para esse salmo um lugar que extrapolava em muito os melhores lugares em que uma ovelha poderia se refastelar de comer. Porque o paraíso para a ovelha é estar no campo verdejante. Eu não consigo imaginar um outro paraíso para uma ovelha que não seja isso. Então, é o símbolo da planificação para essas ovelhas. E se nós somos as ovelhas dessa história, talvez esses campos verdejantes, este local que vem trazer assim, essa abundância, essa fartura, venham a representar para a gente, no ponto de vista psíquico, a questão da pacificação. Talvez seja aquele estado interior de plenitude, de paz, onde a gente se sinta assim, completamente tranquilos. Mas imaginem só vai existir um estado real de paz interior, de tranquilidade interior, com uma consciência tranquila na mesma medida. Então é conquista nossa de boa utilização das nossas escolhas, dos nossos recursos. Se nós estivermos utilizando bem os nossos recursos, sejam o da fala, o da saúde, recursos financeiros, de aparência, de poder, de dominação, de subserviência e por aí vai, nós estaremos com a nossa consciência tranquila e aí sim nós estaremos contribuindo para que alcancemos esse estado de paz. Mas isso é conquista então. E Jesus ele vem nos dizer assim: paz vos deixo, paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá.
Então, pensar em estado de paz é diferente do estado de paz que o mundo oferece, porque o estado de paz para o mundo é ter saúde, beleza física, dinheiro, tempo livre, não trabalhar e por aí vai. Mas a paz do ponto de vista espiritual é trabalho incessante, porque é inconcebível alguém que adquira uma consciência superior e fique na inatividade. Isso não existe, né? Então é a atuação serena, tranquila, no bem, em todas as possibilidades que forem possíveis de se realizar. Então é cuidar, enquanto estivermos encarnados, do corpo, da boa saúde corporal, sem abusos, né, dentro daquilo que a ciência nos tem ensinado. Cuidar da mente, né, é ter um estado emocional saudável. Porque como é que nós vamos pensar em nos espiritualizarmos se antes disso a gente não trabalhar o nosso emocional? Não tem como, é simplesmente impossível a gente pensar em trabalhar o lado espiritual sem antes a gente não trabalhar o nosso lado emocional. São etapas, são patamares que a gente tem que alcançar antes como sendo bases. Então, conduz-me até fontes repousantes. Então, imaginem só, conduzir as fontes repousantes, porque água é a necessidade básica mais premente que qualquer pessoa tem. Porque a gente pode até viver sem comer durante algumas semanas, mas sem beber somente alguns poucos dias. Então esse é o símbolo da maior necessidade que a gente possa pensar em essas águas, né? A questão da água vai ter esse simbolismo aí também não só da vida, mas também da reencarnação, né? Exatamente por causa dessa questão da necessidade, do que representa a Terra, o planeta Água, nosso corpo na mesma proporção da Terra, tem quase 70% de água, e por aí vai. Mas a gente se lembra daquele encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Quando Jesus, então, conversando com aquela mulher em lugar público, que fugia da cultura da época, mas Jesus não se apegava aos rigorismos da cultura, ele fazia aquilo que era certo. Ele pediu para aquela mulher que ela lhe desse água de beber. E aí, depois de um diálogo, Jesus diz para ela que eu sou a água viva. Quem beber desta água nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí ela diz para ele: Senhor, dá-me desta água. Então, imagina, fazer desta água uma fonte interior que jorra incessantemente é tudo que a gente gostaria, né? Ele está falando assim: olha, quem beber dessa água vai ter vida abundante, incessante, a jorrar de si plenamente. Então, só que é dessa água que ele der de beber. Ele que é o pastor. Não é qualquer água que vai saciar essa sede. Não é qualquer água que vai ter esse efeito tão benfazejo de trazer vida. Porque nem todas as águas vão ser de fontes tão puras e repousantes quanto essas. Então é uma visão muito mais ampla. E repara as minhas forças. É o efeito final dos cuidados, né, do pastor em relação a essas ovelhas. Porque depois de um longo trecho de jornada, dos possíveis riscos, ele encontra então esse estado emocional de plenitude, de pacificação interior. E aí, depois de tantas dificuldades e adversidades, encontra aí essa recomposição das forças. Então é quando
cresce a coragem para poder lidar com essas adversidades. Emmanuel, no livro Consolador, ele vem dizer assim que a maior necessidade da criatura humana, em termos de conhecimento, é a necessidade do autoconhecimento. E aí Jesus vem e fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu não consigo pensar numa verdade que seja mais importante do que a gente ter a real dimensão do que nós somos, de quem nós somos, do que ponto da caminhada alcançamos, de quais aspectos necessitamos trabalhar, quais conquistas já foram realizadas realmente, qual é a nossa principal necessidade para essa existência. Porque todo mundo sabe que ninguém reencarna ao acaso, que todo mundo reencarna, no mínimo, com a missão de se melhorar. Mas dentro dessa missão de se melhorar, cada um de nós tem aspectos peculiares que veio para trabalhar nessa existência. Será que cada um tem a plena consciência do que veio nessa existência? Quais os principais pontos reais para serem trabalhados? Porque cada um de nós vem mais ou menos assim com uma temática principal para a existência. É lógico que a gente vem com o objetivo de aprender muito sobre várias coisas e de ter experiências diversas. Mas uma temática vai nos acompanhar ao longo da vida. Uma temática principal. Então é dentro disso. Será que eu já consigo reconhecer dentro dessa temática os principais pontos? O que eu preciso de aprender para não ficar repetindo lições e por aí vai? Guia-me. Guia-me por caminhos seguros. Jesus me diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, guiar por caminhos seguros é pensar em Jesus como o caminho mais seguro que exista para a nossa existência, para o nosso desenvolvimento, para a conquista desse estado de plenificação, de plenitude. Tem um poeta espanhol chamado Antônio Machado, que ele diz o seguinte: caminhante, não existe caminho, faz-se caminho caminhando. Então, é mais ou menos aquilo que o Skank canta, né? O caminho só existe quando você passa, né? Então é isso mesmo. Cada um de nós vai criar o seu próprio caminho. Porque, por mais que a gente consiga ler biografias de pessoas valorosas, que fizeram realizações assim muito expressivas em termos de humanidade, mas o caminho dessas pessoas foi o caminho delas. Nós podemos até nos espelhar em termos de determinação, de possibilidades de realização, do que uma pessoa que tenha vontade consegue realizar e chegar. Mas o nosso caminho vai ser único, porque a nossa história é única, a nossa família é única, o nosso jeito de ser é único. Então, o caminho que a gente vai ter que trilhar, ele tem que ser também exclusivo, pessoal, intransferível, porque é nosso. Mas quem tem que escolher esse caminho somos nós, né? Então, a gente pode até se inspirar, mas a gente não tem que plagiar ninguém. Porque a gente vai acertar muito mais se a gente der conta de identificar a nossa necessidade. Aí o nosso caminho vai ser feito de acordo com isso. Porque esses daí que se destacaram muito, que têm biografias muito belas, eles se destacaram porque eles deram conta de cumprir aquilo que eles programaram. Mas a nossa programação é diferente. Nossa programação é única. Nós temos que entrar em sintonia com esse nosso lado que vai nos apontar, como se fosse um GPS interior, para onde a gente deve ir, para o caminho que a gente tem que perfazer. Hamed, benfeitor espiritual, ele tem um capítulo que fala assim: todos são caminhos. Para poder falar assim, que mesmo o caminho do erro é um caminho. Porque mesmo que a gente se equivoque, não tem problema.
a gente vai tirar lição dali, a gente vai aprender ali, mesmo que seja com a dor. Então é um caminho também, é um caminho possível. E à medida que a gente vai desenvolvendo mais a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa prudência, a nossa reflexão, à medida que a gente vai saindo do automatismo que muitas vezes a gente vive, aí a gente começa a escolher outros tipos de caminhos. Né? Então bacana, interessante isso daí também, essa visão, essa perspectiva. Então, guia-me por caminhos seguros, como pede a sua missão. Então, guia-me por caminhos seguros, como pede a sua missão, não é a nossa missão, não é a missão dele. Então é aquela questão assim, nós temos que percorrer esse caminho, nós temos que ser lapidados e burilados. Então, é a gente se submeter a isso. Então, mesmo que o nosso papel seja ativo, no sentido de que à medida que a gente vai adquirindo um certo nível de consciência, nós também nos tornamos os artífices da nossa evolução, se submeter a isso é a gente saber que à medida que a vida nos propõe determinadas experiências, algumas a gente tem que passar por ela até o fim. Porque se a gente fugir talvez de determinadas experiências, nós estaremos fugindo da lição. É nesse sentido. Né? Porque esse caminho vai ser o mais seguro para a nossa ascensão, enquanto seres espirituais. Então é diferente da visão do mundo que geralmente fala, eu no seu lugar já tinha saído fora há muito tempo. Mas será que a nossa consciência vai validar uma decisão como essa, que o mundo muitas vezes daria? Pessoas que estão vendo de fora, né? Se cada um passa por experiências únicas, a nossa decisão tem que ser única também, não tem que ser a decisão da massa, que a maioria faria. Porque às vezes se a gente tomar a decisão da massa, a gente vai estar se equivocando, se comprometendo ainda mais. Né? Ainda que eu devesse passar pelo vale da sombra da morte, então é como se nesse período do canto aqui do Salmo fosse chegando um período assim do crepúsculo, né? do final da tardinha, já está começando, o sol está se pondo e está começando a chegar a noite. Simbolicamente, o que representa aí a sombra, né? Em relação a esse sentido simbólico, então? A sombra vem representar a questão das dificuldades. A sombra vem a ser aquele momento onde a gente não está enxergando a luz, né? Onde a gente não consegue enxergar o caminho direito. Agora, para Jung, ele diz que a sombra é aquele lado da nossa personalidade que nós não temos conhecimento. E que, aliás, não só a gente não conhece, quanto a gente nem quer ver. Que a gente tem receio de descobrir sobre esse lado nosso, que todos nós temos, e que dá a impressão de que é aquele lado feio, aquele lado assim que, se ele vier à tona, nós vamos nos tornar pessoas terríveis e temíveis. E não é nada disso. Porque o lado sombra é simplesmente o lado desconhecido. Só isso. Nós temos uma sombra mais suave, que tem a ver com o lado das nossas conquistas. Porque nós já temos uma série de conquistas de outras existências, do período da erraticidade, período entre as reencarnações, que ficam armazenados no nosso ser e que às vezes não foram despertadas agora, ao longo dessa existência. Vocês já pensaram nisso? Que cada um de nós tem mais valores e recursos do que o que normalmente a gente utiliza agora enquanto potencial desperto? Exatamente porque a gente ainda não deu conta de olhar para esse nosso lado sombra, porque a gente fica temendo a nossa sombra densa. Só que essa nossa sombra densa, ela merece e precisa ser vista também. Que se for vista, ela pode ser trabalhada, ela pode ser incorporada, mas se ela não for trabalhada,
ela vai ser um lado nosso, do inconsciente, que vai atuar na nossa vida sem a nossa vontade. E isso faz com que a gente não encontre necessariamente na vida aquilo que a gente deseja conscientemente, mas aquilo que a gente precisa inconscientemente. É nesse sentido. Porque então esse lado sombra é que esse lado que vai insistir em aparecer de tempos em tempos. É quando a pessoa tem uma atitude e ela fala assim, meu Deus, numa situação normal eu jamais faria uma coisa dessa. Mas são nos momentos de estresse que a gente vê o ponto que a gente se encontra. Porque enquanto as coisas estão tranquilas, a gente consegue colocar uma certa máscara, a gente consegue manter um certo domínio. Mas nos momentos de estresse é que a gente vê o ponto de conquistas que já realizamos. Como a gente faz, aquilo que a gente fala, como a gente fala e por aí vai, demonstram o ponto que nós nos encontramos intimamente. Ele vem falar da questão da morte também, da sombra da morte. O Espiritismo matou a morte. A morte não existe mais. Porque morte antes era sinônimo de fim. Aquelas pessoas que falam assim, mas nunca ninguém voltou da morte para poder dar notícias. Eu falo assim, olha, já tem muito tempo que essa pessoa está desatualizada. Porque desde o século XIX, ostensivamente, quem foi para o lado de lá já voltou para dar notícias e deu notícias muito bem dadas, por sinal. Então quem fala que não sabe disso, que não tem notícias, é porque não procurou saber, não procurou pesquisar. É diferente. Então o Espiritismo nos trouxe a informação, nos trouxe as provas de que a morte não existe. Que a única coisa que morre é o corpo físico. O ser espiritual, que é a essência real de quem nós somos, porque quando a gente reencarna, essa nossa essência real, que é o ser espiritual, ele se utiliza de um corpo, assim como um motorista se utiliza de um veículo, de um carro. O nosso corpo é como se fosse uma veste. Eu visto a roupa, uso ela durante um tempo. Depois eu tenho que trocar de roupa, porque ela já está gasta e não serve mais. O nosso corpo físico é a mesma coisa. Ele é simplesmente um instrumento para que nós possamos atuar na matéria, nesse nível de vibração mais densa da energia. Só isso. Porque a reencarnação é uma lei da natureza. Mas se existe vida no corpo, existe um determinismo que alcança todos que estão vivos, que é a morte. Então, quando a gente confia que está tudo certo, quando a gente passa a ter este conhecimento, ainda que a gente lide com a possibilidade da própria morte, a gente fica mais tranquilo e mais seguro. Ainda que a gente tenha que lidar com a separação daqueles entes mais caros, mais queridos, a gente tem a esperança, porque a gente sabe que a morte não existe, que esse afastamento é simplesmente uma coisa de momento, de temporária apenas. Então, do ponto de vista espiritual, falar de morte tem um outro sentido que não é o sentido da morte biológica. Vocês se lembram qual que é? Porque os espíritos, quando falam de morte, eles não falam da morte do corpo físico. Eles falam de uma morte que pode acontecer em vida. Que é a morte dos ideais superiores. Aquele que não tem esperança, aquele que pensa que não há mais nada que possa ser feito, esse está morto no sentido filosófico, no sentido espiritual. Então é a morte da esperança. Esse está morto, em vida. Não temo mal algum. Tu vais comigo. Então, qual que é o maior medo, qual que é a pior coisa que pode acontecer a alguém que está encarnado? A pior de todas, a mais grave. Morrer. Se a morte não existe, então não existe nada que possa ser tão grave assim, que não possa ser remediado, que não possa ser trabalhado. Então, é a confiança total, né?
não temo mal algum. Tu estás comigo. Se nós estamos sempre acompanhados, assistidos, quando acontece alguma coisa conosco que parece mal, não é um mal, na verdade é um bem. Porque o mal que nos alcança é simplesmente a possibilidade da nossa reabilitação, é a possibilidade do nosso expurgo, é a possibilidade do nosso reajustamento. Então, esse não é um mal. O único mal que vai existir realmente é aquele mal que a gente, porventura, venha fazer e realizar, porque a gente vai estar se comprometendo. Fora isso, esse mal que aparentemente nos alcança, através do outro, que se torna um instrumento desse mal, é simplesmente mal de uma perspectiva de visão. Do ponto de vista espiritual, não existe mal nesse sentido. Porque então a forma como a gente vê as situações, a forma como a gente significa aquilo que a gente vivencia, vai fazer toda a diferença em relação a como a gente vai viver a partir dali. Eu posso lidar com uma determinada situação e falar assim, a partir de agora minha vida está acabada, porque essa prova é difícil demais. Passar por isso, perder um filho, para mim está acabado, porque isso não poderia acontecer. Ou eu posso lidar sobre uma outra perspectiva. Não, eu me afastei temporariamente do meu filho, mas a vida me oferece os filhos do mundo, que eu possa exercitar o meu sentimento paternal, maternal, em relação aos outros também. E talvez a vida esteja pedindo exatamente isso. Para que eu amplie o sentido de família. Para que eu saia do só família consanguínea para passar a ver a questão da família universal. É um sentido muito mais amplo. Quando Jesus perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não estava desdenhando a mãe e os irmãos que estavam lá batendo a porta. Ele estava ensinando exatamente isso, porque ele disse, aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, meu pai, meu irmão. Então, diz respeito a gente dar conta de tentar vivenciar na nossa vida as leis divinas que se encontram dentro de nós, na nossa consciência. Então, é exatamente a questão do cuidado, Não temo mal algum, que tu vais comigo. Então, imaginem só, se nós tivermos a certeza absoluta que nenhum de nós passa pela nossa experiência terrena, pela nossa jornada da nossa reencarnação, que é atravessar de um ponto ao outro, de uma cidade a outra, se a gente pensar a existência física e a existência espiritual como dois pontos em uma travessia que acontece, cujo portal de entrada e de saída passa pelo corpo físico, pela entrada no corpo e pela saída dele, e que nós então não estaremos jamais abandonados ou sozinhos, mesmo que fisicamente estejamos, isso nos dá uma segurança muito grande, porque a gente passa a trabalhar mais com base na questão dessa conquista individual, que é a fé. Que a fé é algo natural, mas é algo que é conquistado, isso daí não surge do nada. É algo que a gente vai trabalhando, exercitando, que é essa confiança. Quando Jesus apareceu pela primeira vez para os discípulos, Tomé não estava junto. E aí os amigos contaram para Tomé o que havia acontecido. E Tomé falou assim, mas eu não acredito nisso. Eu só vou acreditar que Jesus apareceu mesmo se eu, além de ver, eu tocar nas marcas do cravo e eu toque do lado dele. Aí passaram-se 8 dias e eles estavam reunidos na mesma casa e Jesus apareceu e foi direto para Tomé. Falou assim, Tomé, toca. E aí Tomé tocou na mão dele e tocou no coração dele e falou assim, nossa, mestre, eu agora creio, porque o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus, falou mais ou menos assim.
Aí Jesus disse assim: Tomé, você acreditou porque você tocou, né? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e acreditaram. Porque Tomé, ele simboliza um pouco da questão da ciência, né? O ceticismo total. E às vezes nem vendo ali, não acredita, porque ainda tem que provar. Porque, por exemplo, Tomé estava vendo Jesus, mas para ele não bastava ver, ele tinha que tocar. É o símbolo nu e cru da ciência. Só que se a ciência é um lado importante, que diz respeito ao desbravamento das leis divinas, porque a ciência faz isso, vocês sabem disso, né? Mas um outro aspecto das leis divinas, só quem consegue desbravar é o lado da espiritualidade, da religiosidade. A ciência vai desbravar um lado das leis divinas ligadas ao campo material, nesse primeiro momento. E a religião, a religiosidade, a espiritualidade, vai desbravar o lado da moralidade, que é um outro lado. Então, para que a gente tenha de forma completa esse conhecimento, a gente vai ter que lançar mão de um e de outro. Porque se a gente fica só com um, a nossa visão vai ser só parcial, né? Então, é importante a gente pensar nesse sentido. Então, é mais ou menos assim. Quem ama, cuida. Então, se nós estamos sendo cuidados, é por alguém que nos ama profundamente. O nosso mentor espiritual, quando avalizou a nossa reencarnação, ele fez uma aposta de que nós daríamos conta de sermos bem-sucedidos nessa existência. E não só ele fez a aposta, e não só ele avalizou, quanto ele se comprometeu a nos acompanhar ao longo de toda a nossa existência aqui, terreno. Então ele nos acompanha. Se a gente não sente, se a gente não percebe, se a gente não se beneficia dessa presença, desse benfeitor, é porque nós estamos cegos, surdos, insensíveis à presença dele, que se faz sentir de diversas formas. Sabe como é que ele muitas vezes se manifesta? Às vezes através de um amigo que a gente conversa, que esse amigo às vezes nos dá uma dica, uma palavra, que é aquilo que a gente precisa. Sim, muitas vezes há. Às vezes através de uma página de um livro que a gente abre ao acaso. Os nossos benfeitores nos alertam constantemente daquilo que a gente precisa estar atentos, vigilantes, com os temas que saem nas obras que a gente abre ao acaso. A gente quer cuidado maior do que esse? Assim, olha, ali na frente tem um buraco, fique esperto, a luz está meio escura para você não tropeçar e cair. Tá bom. Aí vem a passagem, a gente abre lá, está falando assim, olha, paciência, tolerância, e a gente, poxa, mas não tem nada a ver com o meu momento de vida. Aí 2 dias depois, a gente passa por uma situação que a gente vai, briga, xinga, nossa, mas aquela passagem de 2 dias atrás estava falando paciência, tolerância. Aí faz sentido, né? Mas eles avisam para a gente antes. Se a gente acha que está desvinculado do contexto, não, deve ter aberto a passagem errada, porque não tem nada a ver, está tudo tão tranquilo, por que está falando de paciência aqui, de tolerância? É porque você está sendo avisado antes. Vocês já viram assim, os sinais de trânsito? Eles não avisam depois que você já passou, eles avisam antes. Curva fechada à direita. Está avisando antes, gente. Semáforo adiante. Está avisando antes. Então é exatamente o que os nossos benfeitores fazem, eles nos avisam com antecedência. A gente que fica desligado, esquece, não presta atenção. Não, essa página está errada, deixa eu abrir outra. E vai abrindo até achar uma que a gente acha que tem a ver com a gente. Não, essa aqui eu acho que tem mais a ver. Não, gente, a primeira que você abriu é aquela mesma, leia de novo, deixa marcado, que depois volta. Aí vai ter mais sentido. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Olha, o bastão, pensem no bastão. O bastão, ele é completamente reto. O cajado, ele faz uma voltinha, né? Então, ele utilizava esses 2 instrumentos não para punir as ovelhas, porque o papel do pastor não é punir, mas de educar, de corrigir.
Então o bastão servia para colocar as ovelhas em fila, mas o cajado é para buscar aquelas fugitivas, porque ele punha aquela voltinha no pescoço delas e falava assim: vem para cá, sua criatura. Né? Então esse é o papel do pastor, quando ele utiliza-se desses instrumentos. E ele às vezes batia no chão para fazer sons que tinham significado. E elas, quando já estavam acostumadas, obedeciam e seguiam. Então o símbolo do bastão e do cajado é exatamente esse símbolo corretivo, educativo. Não é corretivo punitivo, é corretivo educativo. Então, vamos pensar, quais situações da nossa vida, muitas vezes, nos limitam, tem um sentido pedagógico. Né? É como a gente falou, aquilo que falta tem um sentido pedagógico. Exatamente para que a gente tenha segurança, porque o excesso, porque se as ovelhas não tivessem, por exemplo, o cajado lá do pastor, elas iriam para qualquer lugar. Aí imagina uma ovelha se afastando do grupo, indo longe, indo longe, indo longe. O que poderia acontecer? Ela poderia se perder, morrer de fome, um animal poderia atacá-la, ela poderia cair num precipício e morrer, quebrar uma pata, entenderam? Então aquilo que parece ruim no primeiro momento, que está limitando, entre aspas, é para dar segurança. Porque se não houvesse esse limite, a queda poderia ser fatal. Perceberam? É lógico que em termos espirituais não existe nada fatal, sempre é possível recapitulação. Mas para que uma queda maior? Quantas encarnações, Emmanuel diz assim, no Vinha de Luz, quantas encarnações não são interrompidas precocemente para que a pessoa não caia em erros repetitivos ao longo da existência? Às vezes a espiritualidade pede e Deus concede para que aquela encarnação seja terminada mais cedo. Às vezes a pessoa está indo por um viés de reencarnação, tem que estar fazendo escolhas equivocadas, e a espiritualidade sabe que, olha, entrou nesse ponto, ele vai se viciar nisso, vai até o final da existência, errando nesse mesmo ponto. Aí tem uma intercessão e desencarna cedo. O que parece ruim, gente, às vezes é maravilhoso. Nossa, morreu tão novo e tudo. Gente, às vezes morreu novo como algo benéfico, senão às vezes iria fazer muita bobagem. Na minha frente, preparas a mesa sob o olhar de meus inimigos. Unges minha cabeça com perfume e minha taça transborda. Então, gente, preparar a mesa sob o olhar dos inimigos, apesar das adversidades, vai existir ali um conforto. Aqui é a parte do hospedeiro. Né? Nenhum mal alcança. Não vai faltar nada. Ungir a cabeça com perfume é espiritualizar. É um valor maior, é o valor da essência. Nos tempos de Jesus, era hábito, quando você recebia uma visita na sua casa, você ungir a pessoa. Então era um sinal assim, de uma gentileza, de uma educação, de bons modos. Se você não fizesse isso, você estava sendo mal educado. Por isso que Jesus era conhecido como ungido. Vocês se lembram disso, né? Não? Então ele era também chamado ungido. Por causa disso. Porque imagine um perfume. Você vê um perfume? Quando a pessoa passa perfume, vocês veem um perfume? Ninguém vê. Mas a gente percebe, fica uma atmosfera diferente. Fica uma atmosfera gostosa e tudo. Então ninguém precisa ver nada de diferente, aparentemente. Mas tem tudo de diferente. Então o perfume é esse símbolo dessa espiritualização. E minha taça transborda, ou seja, está transbordando pela fartura mesmo disso tudo. Sim, bondade e fidelidade me escoltam todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o tempo em que viver. Então olha que bacana, são dois guardas que escoltam as ovelhas, bondade e fidelidade. Né? São dois valores, são duas virtudes.
todos os dias de minha vida. Ou seja, não existe momento nenhum que a nossa vida não seja amparada pela bondade máxima de Deus e por essa fidelidade, né? Então, é algo que não foge. A lei divina, ela é algo tão perfeito que ela não falha em nenhum momento. Ela não se desvirtua por um segundo sequer. É por isso que a gente fala com toda tranquilidade que tudo que nos acontece na vida, tudo está previsto na lei, está tudo certo. A vida só não parece certa se o nosso olhar não for dentro das leis divinas. Mas dentro das leis divinas, está tudo certo o que está acontecendo. E habitarei na casa do Senhor por todo o tempo em que viver. Então, assim, é extremamente consolador, porque nós estamos na casa de Deus. Gente, qualquer lugar em que a gente estiver, né, o universo é a casa do Pai. Você pode mudar de bairro, você pode mudar de casa, você pode mudar de país, você pode mudar de planeta, que você vai continuar estando na casa de Deus. Qualquer lugar que você for, pode ser a sua casa também, se você estiver aberto lá, para interagir, entrosar, aprender, vivenciar todas as oportunidades, todos os lugares que a gente vem estar. São o templo de Deus. Gente, nosso tempo acabou. Muita paz. Fiquem com Deus.